Olá, meus irmãos, espero que estejam todos bem em seus lares e estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, naquela condição de juntos, mas à distância. Nesta ocasião, nós trataremos de mais uma parte do nosso programa que intitula-se Panteão Idólatra ou Templo de Deus, tema da lição número 7, cujo texto básico encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Oremos ao nosso Deus. Senhor, queremos mais uma vez falar com o Senhor e pedir que o Senhor nos ilumine pelo Teu Espírito Santo numa compreensão nítida e clara deste trecho da Tua Palavra, num desenvolvimento fiel desta temática tão importante para nós, que é o pecado da idolatria. Abençoa-nos, Senhor, e que a Tua Palavra fique em nossos corações e que transformemos os princípios que ela nos ensina com todo esmero, com toda dedicação, e que nossas vidas sejam uma expressão sincera da vontade do Senhor. Esta é a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós somos criaturas religiosas. A nossa religiosidade é inata em nós. Ou seja, qualquer um, em qualquer lugar, de alguma maneira, vai expressar algum tipo de religiosidade. E é exatamente na expressão dessa religiosidade é que esta lição será desenvolvida. Uma religiosidade que pode ser vista em nós como templos de ídolos, de deuses, ou uma religiosidade que pode ser vista em nós como templo do Deus único, vivo e verdadeiro. E para tratar desta temática, a Epístola de Paulo aos Filipenses é deveras oportuna. Principalmente este trecho que encontramos no verso 19. Embora essa epístola seja conhecida como a epístola da alegria, pois encontramos diversas vezes a palavra alegria na carta de Paulo, no escrito paulino, neste contexto, curiosamente, se você observar no verso 18, Paulo vai tratar de um assunto aqui que diametralmente não trata de alegria, mas trata de tristeza. Uma tristeza que, nas palavras de Paulo,
leva-o ao pranto, ao choro, pois se trata daqueles que são considerados inimigos da cruz de Cristo. E é num contexto de inimizade é que nós vamos considerar o verso 19. Inimizade que é estabelecida com Cristo a partir do momento em que a religiosidade é expressa na forma idólatra. De tal maneira que a nossa vida seja conhecida como um templo onde estão vários deuses e ali são idolatrados para servirem à vontade, para servirem ao ego, para atender o principal dos deuses, o ego humano. Dessa forma, o autor desenvolve este tema, já no começo, alertando aos religiosos que corremos um risco muito grande quando a nossa vida aqui no mundo, descuidadamente, se transforma numa verdadeira idolatria. E isto ele faz considerando que esta epístola de Paulo aos Filipenses tratava de casos de idolatria dentro da igreja, em alguns daqueles que faziam parte da comunhão, em alguns que eram conhecidos como cristãos. Com isto, nós compreendemos que não é difícil encontrarmos nos nossos dias homens e mulheres e jovens e adolescentes que afirmam ser filhos de Deus com seus lábios, mas com sua vida, com seu coração, serve a ídolos que, somados, atendem aos anseios do seu próprio ego. E é este perigo é que Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, alerta. Que perigo é esse? O perigo que ele menciona logo no começo do verso 19. O destino deles é a perdição. A idolatria é uma declaração de inimizade com Cristo. A idolatria é a prática que inevitavelmente leva as pessoas à perdição. Com essas palavras, Paulo alerta aos crentes de Filipos e alerta-nos hoje
Pois, da mesma maneira que na igreja de Filipos havia dentre os crentes aqueles idólatras que eram inimigos de Cristo, é possível que em nossa vida seja encontrada as marcas desses inimigos de Cristo, cujo destino é a perdição. Mas vejamos, depois desse alerta, o que caracteriza o panteão dos ídolos. O que caracteriza esse panteão idólatra? Essa palavra panteão é sinônimo de um templo, e na ocasião da escrita da epístola, e principalmente no século I, o nome dado a um templo para os deuses, principalmente utilizado pelos gregos e romanos, onde ali expunham as divindades nas mais diversas formas, e as pessoas iam até o panteão para lá adorar, para no panteão dedicar a adoração, dedicar os cultos aos seus deuses. Mas este panteão idólatra pode ser encontrado, como já disse, na vida dos cristãos. E isto é aterrizador. Isto é horrível. Isto é uma coisa que devemos evitar, pois, segundo o próprio Paulo, essa prática idólatra, ela é vista pelos seus frutos, pois ela caminha para servir a nós mesmos. Ela caminha para servir aos nossos próprios anseios. E ele, quando escreve aos Gálatas, oferece-nos no capítulo 5 a relação íntima entre esta idolatria e os desejos da carne. E é lá, nos desejos da carne, que encontramos uma lista de pensamentos, de palavras e de ações que cooperam para a autonomia, que cooperam para o estabelecimento do nosso ego como centro de toda a nossa atenção, como o objetivo principal de todas as nossas ações, como o centro de nossa vida. E é o próprio Paulo que vai dizer, em Gálatas capítulo 5, que os frutos da carne, ou seja, que as consequências da idolatria de nós mesmos, a idolatria ao próprio eu, ao próprio ego, se dá com os seguintes frutos. Ele vai dizer primeiro, prostituição é para atender um desejo próprio. Impureza para atender os anseios do eu. Inimizades para atender
os anseios do eu. Porfias, na mesma medida. Ciúmes, na mesma medida. Iras, discórdias, dissensões, facções, tudo em defesa e em busca de um atendimento das necessidades e dos desejos do eu. Bebedices, glutonarias, e em particular glutonarias, nós temos aqui no texto em que nós estamos usando para a nossa meditação, uma afirmação que aponta para a glutonaria como um desejo de atendimento do próprio ventre, ou seja, atender aos apetites. E esses apetites são pecaminosos porque são maléficos ao corpo e, portanto, não deve fazer parte de nossa idolatria os nossos desejos incontroláveis pelo alimento e, mais precisamente, por uma quantidade além daquilo que nós precisamos para atender às nossas necessidades físicas. Os nossos desejos pelo que comer, quando comer, quanto comer, o que comer, deve ser na medida das nossas necessidades e jamais movidos por desejos que estabelecem objetivos que não são da sustentação, que não são do atendimento das nossas necessidades físicas. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, de tal maneira que estes pecados, que essas práticas são um resultado de um desejo incontrolável para atender aos anseios do nosso próprio ego. Isto é idolatria. Isto é idolatria. E o texto de Paulo aos crentes de Filipos aponta ainda para um segundo problema que se dá com essa idolatria ao ego, ao eu, que é praticar todas essas ações, esses pensamentos que prejudicam nosso testemunho, nossa fama e ainda nos gloriarmos da nossa vida pregressa, nos gloriarmos dos nossos pecados, como se fosse alguma vantagem ser um homem, uma mulher, ou um jovem, uma criança que tem prazer na sensualidade, na prostituição, na impureza do modo geral, na lascívia, na idolatria, nas feitiçarias, nas inimizades, nas porfias, nos ciúmes, nas iras, nas discórdias, nas dissensões, nas facções, nas invejas, nas bebedices e nas glutonarias, ou coisas semelhantes.
não podemos ter alegria por participar dessas práticas. Não podemos ter alegria nessas obras. Mas o idólatra, o inimigo de Cristo, diz Paulo quando escreve aos crentes de Filipos: a glória deles está na sua infâmia. A glória deles está em fazer o que é uma declaração da inimizade da cruz de Cristo. E assim, Paulo mostra aqui aos crentes de Filipos: cuidado, pois isso pode estar no meio de vocês. E se isto existir no meio de vocês, o motivo é de tristeza. O motivo é de choro. Porque aqueles que vivem idolatrando essas coisas e convergindo todas elas para o maior dos ídolos, que é o seu próprio eu, o seu próprio ego, estas pessoas estão fadadas a um destino cruel. Que destino é esse? A perdição. Mas a nossa lição não para por aqui. Se você observar, ela, depois de um oportuno alerta e de uma descrição do que é expressar nossa religiosidade, fazendo-nos um panteão idólatra, revelando-nos como um templo idólatra neste mundo, com os deuses convergidos para servir o maioral, que é o nosso próprio ego, nós veremos em seguida o templo de Deus. E esse templo de Deus é também conhecido na Escritura Sagrada como o templo do Espírito de Deus, onde Deus habita em espírito. E esse templo é aquele que é esperado por Deus. Este templo é aquele em que Deus tem prazer nele. É a forma que Deus espera que expressemos nossa religiosidade, de maneira que o mundo veja que somos um lugar onde Deus habita, onde o seu Espírito produz os frutos que lhe são pertinentes. E é o mesmo Paulo que falou acerca das obras da carne, que reunidas todas convergem para o principal ídolo chamado de ego ou de eu. Aqui nós temos o mesmo Paulo oferecendo-nos uma lista de ações, uma lista de frutos que são esperados com a habitação de Deus em nós, que podem ser descritos como o amor, como a alegria, a paz,
a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e, por fim, o domínio próprio. Ou seja, a habilidade de controlar a nossa vontade. E isto vem falar ao ídolo dos inimigos da cruz de Cristo, que tem o ventre, os desejos como seu Deus, que tem a glória pela obra da carne como o seu maior troféu. Mas Paulo vem nos mostrar que esses frutos do Espírito são as características, são as evidências santas de que o que habita em nós não são os ídolos da carne que servem ao nosso ego, mas o que habita em nós são os frutos do Espírito Santo de Deus. O que nós mostramos na nossa vida, na nossa religiosidade, para atender não os nossos anseios, mas para atender ao Deus que reina em nós, o Deus que faz em nós morada. Vivemos a frutificar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, frutificar a bondade, a fidelidade para Deus, a mansidão para Deus, o domínio próprio para a glória de Deus. E todos esses frutos do Espírito devem ser encontrados em nossa religiosidade, como a expressão bíblica esperada por Deus naquele em que Deus habita, naquele em que Deus mora, naquele coração que está cheio do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, precisamos atentar para esta orientação das Escrituras. Precisamos verificar se o nosso coração, se a nossa religiosidade é hoje um panteão de ídolos ou se é hoje um templo do Espírito de Deus. E nesta direção, depois de alertados, conscientizados do que é um panteão pagão e também relembrados do que é um templo do Espírito Santo de Deus, saibamos que, para concluir, a vida dos filhos de Deus não pode expressar outra realidade senão a realidade que é um templo do Espírito de Deus. A vida dos inimigos de Cristo é um panteão de ídolos, é um templo de ídolos para servir o maioral deles, que é o seu próprio eu. O destino desses inimigos de Cristo é a perdição. Mas
pela graça de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que pagou um alto preço pela nossa vida eterna, o destino desses filhos de Deus não é outro senão a vida eterna com Deus. Assim, amado irmão e irmã, saiba que precisamos responder a uma questão que não quer calar. Seu coração é um templo de ídolos ou é um templo de Deus? Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, ele faz uma pergunta muito oportuna. E a pergunta que ele faz segue as seguintes palavras: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como se não bastasse, em Efésios 2, 22, ele vai dizer, agora não interrogativamente, mas afirmativamente, vai dizer que estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, averiguemos, avaliemos imediatamente nossa religiosidade. Identifiquemos imediatamente se nós somos um panteão de ídolos ou se somos o templo de Deus. E se porventura você se encontra como um panteão de ídolos, confesse ao Senhor os seus pecados, crendo que Jesus Cristo nos lava de toda impureza, e peça perdão a Deus. Reconcilie-se com o Senhor imediatamente, pois só no Senhor, só como amigos da cruz de Cristo, é que escapamos. Escapamos de quê? Escapamos da perdição. Mas se você, porventura, se considera um templo do Espírito de Deus, vigie, guarde o seu coração, pois você, dia após dia, é edificado para cada vez mais expressar a sua religiosidade diante do mundo como devidamente Deus espera que você seja, a saber, o templo do Espírito de Deus, com os seus devidos frutos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor esteja lhe encorajando a avaliar a sua expressão religiosa e verificá-la acuradamente, para que sua vida neste mundo seja dia após dia
uma expressão plena da vontade daquele que nos criou, nos salvou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e tem cuidado de nós e cuidará até aquele dia que Ele tem preparado para nos chamar para si ou para voltar e nos buscar para morar num novo céu, numa nova terra que Ele tem preparado para todos os seus amigos, para todos os seus filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde da idolatria e nos faça, neste mundo, a expressão, a imagem e semelhança daquele que nos criou, que nos tirou da perdição para a sua maravilhosa salvação. Tenha um bom domingo e que este dia do Senhor seja bem aproveitado para avaliar nossa expressão religiosa. Até mais, se o Senhor quiser. Que Deus os abençoe. Amém.